Olá! Hoje eu quero falar para vocês como que eu faço a correção das redações. Vocês têm me enviado as redações digitadas para o meu e-mail. Dessa forma fica fácil eu intervir no texto, fazer observações, cortar alguma coisa, acrescentar uma ideia e no final sempre faço um comentário e dou a nota conforme o Enem. O Enem, ele dá a nota através das competências. Competência 1, de 0 a 200 pontos. Competência 2, de 0 a 200 pontos. 3, 4 e competência 5, de 0 a 200 pontos. Então, você receberá cada nota de cada competência e no final você terá até 1000 pontos, como é no Enem. Depois, evidentemente, isso será transformado na nota de acordo com a escola pedir. Tudo certo? A gente então precisa compreender como é dada a nota para cada uma das competências. Primeiro vamos dar uma olhadinha nas 5 competências? Pois aqui estão as 5 competências. Competência 1, domínio da norma padrão. De 0, 40, 80, 120, 160 ou 200 pontos. Competência 2, compreensão do tema ou gênero. Competência 3, organizar e relacionar informações e argumentos. Competência 4, uso dos recursos coesivos. Competência 5, elaborar proposta de intervenção. Vejam lá. 0, 40 pontos, 80 pontos, 120 pontos, 160 pontos ou 200 pontos. É assim que o Enem faz, é assim que eu também corrijo as minhas redações. Pronto, são essas 5 competências. Mas parece que eu não entendi direito, então a gente vai explicar cada uma delas. Vamos ver? Como conseguir os 200 pontos na competência 1? Nós precisamos, então, ter uma gramática correta. Quando seu tio fala gramática, eu estou falando de vírgulas, de pontuação, de acentuação, de concordância. Então, é preciso que você tenha domínio da norma culta do português. Gramática impecável. Não repetir palavras, muito cuidado, às vezes tem um parágrafo e ele é pequeno, de repente ele tem 4, 5 linhas e de repente você colocou 3 vezes a mesma palavra. Isso não é legal, tira pontos. Linguagem acadêmica. Você não pode usar uma linguagem que você usa no dia a dia, que a gente chama de linguagem coloquial, com algumas gírias ou alguns modos de se falar ou com algumas abreviaturas. Tudo bem? Sempre uma linguagem muito séria. Os espaçamentos. Você tem que saber utilizar as 30 linhas que lhe serão dadas para a redação. Chegue até o final da linha, não deixe espaço sobrando no final, senão eu vou pensar que você está fazendo um poema. E, evidentemente, que você tem que tomar cuidado com a paragrafação. Cada parágrafo tem que ser muito bem determinado. Então, se você não souber fazer direitinho a paragrafação, ponha um dedinho, coloque o dedo, comece a escrever. Dedo pequenininho, 2 dedos, comece a escrever e nós teremos muito bem definidos os parágrafos. Rasuras. Não pode rabiscar, não pode colorir, não pode fazer nada a não ser passar um traço sobre a palavra ou a frase que você vai desconsiderar. Apenas um traço. O que estiver com um traço em cima, eu nem olho nem leio, mas nunca rasure a sua redação. Explicada a competência 1, vamos à competência 2. Dá uma olhada. Na competência 2, eu vou olhar se você fez a estrutura correta de uma dissertação. O que é a estrutura de uma dissertação? Se ela tem uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão muito bem definidos. Evidentemente que eu vou procurar ali na introdução a sua tese, o seu ponto de vista que comprova que você fez uma dissertação. E eu preciso saber do seu repertório, isto é,
o que você sabe realmente com relação ao tema. Quanto mais argumentos, quanto mais ideias você utilizar, melhor será o seu repertório. Acho que ficou claro a competência 2. Vamos agora para a competência 3. Essa é bastante complicadinha. Vamos ver? Resumidamente, a competência 3 vai exigir coerência. O que é coerência? A organização do seu texto. Você tem que ter um projeto. Como você fez uma introdução, você vai fazer um desenvolvimento e uma conclusão. E a coerência significa, eu tenho um ponto de vista que foi colocado na introdução e ele vai se repetir no meu desenvolvimento e eu vou concluir pensando da mesma forma e usando de excelente argumentação. Que isso? São as ideias que eu vou utilizar para repetir sempre o meu ponto de vista. Usando que tipo de argumento mesmo, meus pequenos? Aqueles que nós já aprendemos. O argumento de autoridade, argumentos numéricos, os argumentos de exemplificação e outros argumentos que você trouxer que demonstra o seu conhecimento e a organização que você tem com o seu texto. Ficou tranquilo o modo como eu expliquei a competência 3, não foi? Vamos à competência 4. Essa vocês vão tirar de letra. A competência 4, também valendo de 0 a 200 pontos, eu posso designá-la de coesão. O que é coesão? É a costura do texto. Então, nós precisamos nos utilizar de conectivos, elementos que costuram o texto, elementos de coesão. É quando você diz, por exemplo, assim, antigamente, atualmente, odiernamente. Desse modo, sendo assim, entretanto, no entanto, todavia, além disso, dessa forma, são tantos os elementos coesivos, são tantos os conectivos que eu fiz para vocês e entreguei para vocês em sala de aula, um quadro com esses elementos de coesão, esses conectivos. Quem precisar, é só me pedir novamente, tá ok? Finalmente, a competência 5, a conclusão. A conclusão é a competência 5. A competência 5 será analisada a proposta de intervenção, isto é, qual a solução que você encontra para o problema que lhe foi apresentado. No Enem, sempre haverá um problema a ser resolvido. Agora, você precisa explicar com coerência. Você precisa dar uma solução de forma organizada. E tem que responder, então, 5 questões. O que será feito para resolver o problema? Quem resolverá o problema? Como o problema será resolvido? Para que nós precisamos resolver esse problema? E quero detalhamento dessa resolução do problema. Tá certo, meus pequenos? Aí estão as 5 competências e como será explicada a sua nota através da minha correção. Certinho? Agora, e se eu tirar 0, tio Fábio? Se você tirar 0, é porque você não seguiu estas informações. Dá uma olhadinha. Eu sigo estritamente as informações que são passadas pelo Enem. Então vamos lá. Como que eu conseguiria tirar um 0? Fuga ao tema proposto. A gente tem que ter muita certeza sobre o que estaremos escrevendo na nossa dissertação. Vamos dar um exemplo? Eu pedi para que vocês fizessem uma dissertação sobre desperdício de alimentos no Brasil. Digamos que você se empolgou e resolveu dizer que os alimentos produzidos no Brasil se utilizam muito de agrotóxicos. E de repente você se envereda por esse tema.
o tema do agrotóxico e do alimento que deveria ser orgânico, e de repente você se esquece de falar sobre desperdício de alimentos no Brasil. Isso acontece? Às vezes. Muito cuidado. Fique atento para não fugir ao tema proposto. Fugir ao gênero proposto. No caso, nós temos inúmeros gêneros redacionais. Quando eu pedir para você fazer uma dissertação, que é o mais comum, no caso, é a maneira como o Enem cobra a redação, então é necessário que você faça uma dissertação. O que exige uma dissertação? Basicamente, um ponto de vista e a defesa do ponto de vista. Isto é, uma tese e a defesa desta tese. Então, é absolutamente necessário deixar claro que você tem um ponto de vista que será defendido com bons argumentos. A letra ilegível não significa a letra feia. Não. A letra, se eu compreender na hora da correção, tranquilo. Se ela for feia, não tem importância. É preciso que ela seja legível. Eu preciso lê-la. Acontece de alguma redação vir com letra ilegível? Acontece. É impossível, às vezes, eu conseguir ler determinadas redações. E por que isso é tão grave? Porque o corretor no Enem, ele tem de 2 a 3 minutos para fazer a correção de cada redação, porque são milhões de redações. Neste caso, em 3 minutos ele não leu sua redação, ele dá a nota 0. Muito cuidado. Agora tem uma observação que sempre me perguntam. Se você infringir os direitos humanos, você tira a nota 0? Não mais. Atualmente o Enem mudou e ele tira apenas 200 pontos se houver uma infração relacionada aos direitos humanos. O que são os direitos humanos? Os direitos fundamentais do ser humano, as suas escolhas e tudo aquilo que a lei protege e oferece aos seres humanos. Não se deve fazer nenhuma observação relacionada à religiosidade, à cor, à sexualidade, às questões políticas determinadas. Devemos nos ater àquilo que nós temos conhecimento acadêmico. Combinado? Eu espero que tenha ficado claro para vocês como vocês receberão as suas notas, através das competências 1, 2, 3, 4, 5. No final da correção, o seu tio não vai escrever todas as palavras. Competência 1, competência 2. Eu vou colocar C1 e a nota. C2, a nota. C3, a nota. C4, a nota. C5, a nota. E o total. Tudo certo? Um grande beijo. Estou à disposição.